E nós vamos orar. E o irmão Otacílio, irmãos, é uma das coisas melhores que eu acho, quando eu vejo alguém sendo usado pelo Senhor, né? Isso é maravilhoso. Vamos orar pelo Otacílio. Senhor, obrigado pela vida do Otacílio. O Senhor unge o teu filho. O Senhor já repartiu com ele a tua palavra, que ele tenha graça, autoridade, sabedoria, precisão vinda do Senhor. Expõe, Senhor, esta palavra aos nossos corações, transforma a nossa vida, edifica aquilo que o Senhor já vem fazendo, Senhor, nas nossas vidas. Transforma, Senhor, aquele que ainda não te conhece, para que te conheça hoje e caia das escamas dos olhos, Senhor, para que possa enxergar o Senhor e te amar e te servir de agora para sempre. Nós queremos abençoar o teu servo nesta noite e já te agradecer no nome de Jesus. Amém. Pedir, por favor, para abrir a Bíblia em Efésios 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Efésios 2, versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor meu Deus, queremos agradecer por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui em comunhão com os irmãos e contigo, para que possamos aprender de Tua palavra, aprender de Tua vontade, entender o Seu propósito em nossas vidas, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo nos acompanhe para que as palavras proferidas aqui sejam do agrado do Senhor. E abra-nos o entendimento para que nós possamos levar para a nossa vida este conhecimento que o Senhor nos ofertou. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tive que pedir ajuda porque as minhas leituras não estavam saindo muito bem, eu estava pulando algumas palavras, engolindo algumas letras, gaguejando, e alguns irmãos estavam achando até que eu já estava falando em línguas, né? Então eu tive que pedir auxílio, e o auxílio foi muito bom. Quero agradecer ao Lucas. Bom, feita a leitura, eu quero falar, antes de entrar propriamente no texto, eu fico observando nos lugares que eu vou, as pessoas, os comportamentos, aquilo que pensa, aquilo como elas agem, não para poder recriminar, mas para que eu entenda como nós estamos passando por essa vida e para que eu amadureça. Porque em vários momentos eu agia, em alguns eu até ajo como essas pessoas. Então serve como lição para mim. Então no serviço eu vejo algumas pessoas
com muita vaidade, com muito orgulho. Eu vejo pessoas que não acreditam em Deus. Eu pego Uber para ir para o meu trabalho e eu aproveito aquele momento para ir evangelizando. Muitas vezes 10 minutos pode ser que Deus esteja tocando o coração daquela pessoa. E é uma surpresa desagradável vários não acreditarem em Deus. E alguns com formação superior, pessoas jovens, e simplesmente eles desacreditam de Deus. E aí eu fico observando como que é o comportamento dessas pessoas na vida social. Em festas, muitas vezes de confraternização, eu vejo pessoas casadas arrumando namoradas. Eu vejo pessoas quebrando os laços matrimoniais no meio de outros colegas. Eu vejo pessoas ambicionando cargos, ambicionando dinheiro, falando mal de outros colegas. E quando eu vou falar para eles de Deus, muitos me chamam de fanático. Será que eu sou fanático porque depois do expediente eu não vou com eles ao barzinho beber até me embriagar? Será que é essa vida que a gente tem que ter? Se você andar pelas ruas, você vai ver pessoas caminhando sem destino. O aproveitar da vida dela é se drogar, se embebedar, sexo sem responsabilidade, ambições desmedidas. E não adianta. A gente fala, a gente conversa, a gente tenta explicar, mas as pessoas recusam. Recusam o entendimento, recusam, não a minha palavra. Ninguém está recusando o Otacílio. Quando está se falando de Deus e a pessoa não aceita, é a Ele que eles estão recusando. É a Ele que dá vida às pessoas. Se ela está caminhando, atravessando a rua, indo para a sua casa, foi porque Deus deu essa condição. Mas elas, naquele egoísmo natural do homem pecador, não aceita a palavra de Deus. E por isso você muitas vezes é considerado chato, ou mesmo as pessoas evitam. Por exemplo, ninguém me chama para almoçar lá no serviço, porque pode ser que eu oriente as pessoas que aquilo que está sendo feito não é correto, e eu oriento mesmo. Eu não perco a oportunidade, porque se eu estou ali, é um compromisso que eu tenho de alertar uma pessoa que está no erro, dela continuar no erro. Porque se ela estiver errado e eu concordar, ou pelo menos me calar, eu estou sendo omisso e permitindo que essa pessoa continue no erro. E a consequência disso vai ser muito grave. Essas pessoas não são diferentes daquilo que eu era antes de encontrar Jesus. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que saber que essas pessoas que eu estou falando são iguais ao Otacílio anterior, porque também vários chegaram em mim falando de Deus e eu não escutava. Muitas vezes, por educação, eu ouvia, mas na hora que a pessoa saía, vinha aquele sorriso, muitas vezes sarcástico, achando que a pessoa era de pouca instrução, que a pessoa era bitolada, que ela não entendia. Então, se eu fui assim, e vários tiveram paciência e persistência comigo, eu tenho por obrigação também entender que essas outras pessoas também
bênção assim, mas que Deus pode a qualquer momento, do jeito que tocou no meu coração, tocar no coração delas. Contudo, essas pessoas agem como se fossem pessoas mortas. Se você for no cemitério, lá no velório, e a gente costuma ir, já fui em velórios onde pessoas choravam em cima do caixão, angustiada, pedindo que aquela pessoa que estava ali deitada levantasse, falasse com ela, implorando: fale comigo. Mas aquele corpo que estava ali estava inerte. Ele não ouvia, ele não falava, ele não respirava, ele não via. Podia fazer cócegas que ele não sorriria, podia pedir, implorar, que ele não ia se comover. Porque aquela pessoa morreu. Da mesma forma, são as pessoas que estão vagando na nossa cidade, em busca de uma felicidade que não existe. E quando você chega e fala de Deus, ela se recusa a escutar. Aquele condutor do veículo, lá do aplicativo, que falou que era ateu, e mesmo assim eu falei de Deus para ele, talvez depois que ele me deixou, ele deve ter falado: que cara chato, pô, tá tanto passageiro legal, esse aqui logo de manhã tá chato. Por quê? Porque ele não ouve, ele não sente, ele não se condói, ele não se emociona, ele simplesmente não quer viver junto a Deus. Então ele está morto espiritualmente. Ele é um zumbi que anda pela rua, mas que está morto. Busca felicidade no pecado, busca felicidade na embriaguez, busca felicidade no uso de entorpecentes, que cada vez é maior. Busca a felicidade no adultério, na prostituição, na zombaria, no WhatsApp, cheio de pornografia, que é o que mais comum hoje em dia. Você vê turma de homens reunidos olhando o WhatsApp e rindo e se divertindo com a nudez alheia. Experimente falar de Deus para ela. Provavelmente ela não vai querer. Talvez por educação ela te ouve, e ela faça como eu fiz várias vezes. Assim que a gente retira, um sorrisinho cínico e falando: esse homem está bitolado. E Paulo, aqui em Efésios 2, quando ele começa essa parte aqui no capítulo 2, versículo 1, ele fala para aqueles convertidos, aqueles cristãos convertidos de Éfeso, e ele coloca no passado, ele coloca aqui, ó: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Porque eles já tinham convertido, então eles já não estavam mortos, mas eles estavam mortos nos delitos e nos pecados. Eles viviam, antes de conhecer a palavra, eles viviam como um cidadão comum, que utilizava-se dos pecados e do desvio da lei para sobreviver, para se alegrar, para se divertir, para buscar a felicidade, e não em Deus, que eles não conheciam. E aí existem duas formas desse pecado que está contaminando. Pela própria natureza do homem. O homem foi contaminado pelo pecado lá em Adão e Eva, e isso se arrastou e vem
com a gente. Nós somos tendenciosos ao pecado. Não precisa forçar ninguém ao pecado. A gente quer o pecado. O pecado parece que força a vida da gente. E como convertido, nós lutamos constantemente contra ele. Mas se não formos convertidos, nós vamos sucumbir a ele. E eles estavam mortos, porque eles não se abriam à verdade. E outro, essas pessoas que estão mortas para a espiritualidade, elas se sujeitam às artimanhas de Satanás, porque é ali que ele sabe como agir, naquela fraqueza, naquela oportunidade. Então o homem peca por si só, mas ele ainda tem o auxílio, o apoio da tentação de Satanás, e ele concorda com isso, e ele aprecia isso, até que chega a sua conversão, para que ele perceba os erros cometidos, e aí ele passa a lutar contra o pecado. E aqui, quando está falando príncipe da potestade, está falando a respeito da potestade do ar. Para esclarecer, aquele povo acreditava que esses espíritos demoníacos, espíritos malignos, viviam na atmosfera próxima à terra. Por isso que Paulo fala da potestade do ar. É o diabo e seus demônios. Agora, Paulo no início começa a falar para aqueles gentios que foram convertidos. Mais abaixo, ele se inclui também todos os judeus, porque os judeus achavam que eles, por ter a descendência do povo de Israel, que eles já tinham a salvação. Então ele inclui, ele fala agora no versículo 3, nós, e ele se inclui como antes da conversão também tinha andado no pecado e estava morto. Paulo, até Jesus o encontrar, Jesus se manifestar para ele no caminho para Damasco, Paulo perseguia os cristãos, não conseguia encontrar nas palavras daqueles apóstolos e seguidores de Cristo a verdade, porque ele era um estudioso, ele era um fariseu, ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel. Como que ele ia dar ouvido a pescadores semi-alfabetizados? Precisou que Jesus Cristo chegasse a ele, e nesse momento ele percebeu que ele era pecador. Neste momento ele ganhou vida, porque ele se converteu. Então aquele que não aceita Jesus, aquele que não conhece Jesus, aquele que não está convertido, aquele que Deus não converteu, ele está morto. Mas aqui no versículo 4 tem algo importante. Diz assim: mas Deus. É muito importante esse mas aqui. Imagine vocês, a pessoa está com um filho internado, uma doença fatal, não tem chance de escapar. De repente, um remédio cura. Então ele diz: meu filho estava morrendo, mas foi curado. Olha o tanto que é importante esse mas que está aqui. Mas Deus, através da sua rica misericórdia, entendeu e buscou esse povo, esses mortos, e resgatou. Ele converteu
Ele resgatou esses mortos. Eu costumo dizer que Deus tirou a gente da lama. Não, não tirou a gente da lama, não. É muito pior. Deus tirou a gente do sepulcro. Deus foi lá no sepulcro e puxou todos nós para que nós voltássemos à vida. Nós ganhamos a vida porque nós não tínhamos. Se você não tem vida, você é aquele que está lá no cemitério morto. Você não levanta por si só, você não enxerga por si só, você não ouve por si só. Assim éramos antes que Jesus viesse e convertesse, tocasse nosso coração. Porque Deus foi misericordioso com todos nós. E o seu grande amor, veja bem, aqui está dizendo o grande amor de Deus por nós. Esse grande amor é específico. Não é aquele grande amor de Deus ama o mundo, Deus ama Israel. Esse grande amor é personificado. É o grande amor por cada um de nós. Então Deus teve misericórdia de cada um que está aqui, de vocês e de mim. Por que Ele teve misericórdia? Porque Ele tem um grande amor por nós. E Ele veio e nos deu vida. Nós passamos a ter vida. Nós passamos a compreender Deus, claro, dentro da limitação que nós temos. Mas nós passamos a entender os propósitos que Ele tem para a gente. Nós passamos a entender o pecado que dominava e escravizava todos nós. Nós passamos a procurar viver próximo a Deus. Nós procuramos a comunhão de Deus. Nós procuramos fugir do pecado. Nós lutamos hoje contra o pecado. O pecado hoje não nos dá prazer. Muitas vezes quando pecamos, nos arrependemos amargamente, porque nós estamos ofendendo, nós estamos pecando contra Deus, que foi aquele que nos deu vida. Ele foi o médico que nos ressuscitou lá de dentro do túmulo. Se não fosse Ele, estaríamos mortos. Se não fosse Ele, quantos daqui neste momento estaria embriagado num bar? Quantos daqui não estariam no local de prostituição? Quantos daqui não estariam roubando, cobiçando o que é alheio, falando mal de Deus, blasfemando contra Deus? Nós estaríamos sim, porque nós éramos cegos, nós estávamos não mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Então nós estávamos sujeitos a todo tipo de pecado. Agora é claro, mesmo aqueles que não são convertidos, existem escalas de desenvolvimento. Por exemplo, você tem pessoas que têm um desenvolvimento social maior que outros, você tem desenvolvimento intelectual, desenvolvimento financeiro. Então muitas vezes você não pode falar que todos são iguais. Você tem a pessoa que furta e você tem a pessoa que faz caridade. Você tem a pessoa que mata, mas você tem a pessoa que adota. Contudo, são níveis diferentes, mas se não tiver Cristo como seu Salvador, ele está morto e sujeito ao pecado. Obviamente, não é porque existiu a justificação, Deus nos converteu, Deus chegou até a gente, que nós não pecamos e não estamos sujeitos. Sim, mas nós lutamos contra, nós estamos trabalhando constantemente e nós estamos procurando a cada dia melhorar essa nossa condição. Então Deus, a partir do versículo 4, Ele passou a trabalhar com o homem. Foi uma obra que Ele fez no homem. Porque do versículo 1 ao 3, nós
escravos do pecado. Do versículo 1 ao 3, éramos escravos do pecado. A partir do versículo 4, Deus agiu na nossa vida, pela sua misericórdia e pelo amor que Ele tem a todos nós. E isso nos resgatou, isso nos deu vida. Contudo, nós não somos merecedores. O que nós fizemos, ou o que nós poderíamos ter feito para falar, para que Deus chegasse e falasse: não, realmente esse merece estar aqui no reino de Deus? Nada. Tudo que nós fazemos é contaminado pelo pecado. Muitas vezes até o ato que nós fazemos, que é bom, muitas vezes é contaminado pelo orgulho e pela vaidade, em grau maior e em grau menor, mas pode ser. Então não existe algo que nós possamos fazer que surpreenda Deus ao ponto dele falar: realmente esse é diferenciado, esse merece o reino do céu. E ele vem, não porque eu estou trazendo, mas porque ele merece. Não existe. A nossa vida é uma luta constante contra esse pecado, e a gente consegue lutar e vencer usando Jesus Cristo como nosso escudo. Então Deus, nesse versículo 4, ele mostra a ação dele sobre nós. Depois, no versículo 7, diz aqui: para mostrar os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Está vendo porque que o Lucas leu, né? Então olha só, por que tudo isso? Por que Deus resolveu nos salvar? Imagina, será que ele estava lá um dia sem fazer nada, só estava passando Faustão na televisão, ele não gosta, aí fala: cara, não estou fazendo nada, eu acho que eu vou salvar o Otacílio. Tudo tem um propósito, tudo é para a glória de Deus. Deus nos salvou para a sua glória, e essa glória é para sempre. Quando fala dos séculos, é para sempre. E aí pode dizer alguém: esse Deus, ele é muito egoísta, tudo é para a glória dele. Primeiro é o seguinte: nós devemos entender que nós conhecemos uma faísca do que é Deus. Ele é muito maior que o nosso entendimento. O que ele deixou que nós conhecêssemos dele é o suficiente para que nós sejamos salvos. Mas ele é muito maior, e a glória dele tem que ser unicamente dele. Ele não pode repartir sua glória. Ele é único, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor do universo, tudo ele criou, tudo é dele. Como que eu posso querer ter glória também? Que Deus reparta a sua glória comigo. O que eu mereço? Se ele começasse a pegar a sua glória e distribuir, o universo se tornaria uma bagunça. Todos iriam mandar. Dizem que na casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Seria isso. Todos querendo mandar na vida, mandar na história, mandar em Deus. Portanto, a glória tem que ser de Deus, porque ele é o conhecedor de tudo. Ele não vê a vida da gente como uma foto. Ele não chega aqui e olha o Emerson e vê o Emerson somente hoje sentado aqui na igreja. Ele vê a vida inteira do Emerson. Ele sabe que cada ato que o Emerson faz é maior, que vai auxiliar
justificar as pessoas. Cada ato que ele tomar, cada decisão que ele tomar, é conhecida por Deus. Por isso, ele tem que ter toda a glória. E porque ele não precisava salvar ninguém, mas ele nos resgatou. Imagine vocês que nós estávamos mortos, e ele resgata, ele nos tira daquela morte, nos traz para a vida. Será que eu tenho o direito de contestar a glória de Deus? Eu que não conhecia, e ele me buscou, e ele me trouxe, ele me deu vida. Então a glória tem que ser de Deus. E seguindo mais aqui, no versículo 8, aí está falando que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Então, nada do que eu faço, que vocês possam fazer, justificaria a sua e a minha salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Mas mesmo a fé não é nossa, é um dom de Deus que Ele concede a gente. Então nós estávamos mortos, Ele nos resgata, nos dá a salvação pela graça, e ainda nos dá a fé. E ele ainda diz aqui, Paulo enfatiza, e não é pelas obras. Se fosse pelas obras, qual seria o mérito de Jesus ter morrido na cruz? Porque você pega, mesmo antes de Jesus, homens que eram bons, homens que faziam bem. Você pega depois de Jesus, pessoas que não conheceram o Evangelho, que também eram pessoas boas. Se elas fossem salvas pelas obras dela, não tinha razão a morte de Jesus na cruz. Então não tem obra que você possa fazer que por si só te salva. Agora, quem está salvo, quem foi convertido verdadeiramente e está salvo, ele vai fazer as boas obras. Porque, aqui está dizendo no versículo 10, porque é Deus que põe essas obras. Então Deus está fazendo a obra dele através de você. Ele está te usando como instrumento para fazer as obras, não porque ele precisa de você, mas é porque essas obras que você está fazendo está te santificando. A hora que você começa a trabalhar em busca do bem, a hora que você começa a trabalhar para ajudar o irmão, para estar pedindo, você é o grande ganhador. Se você começa a auxiliar um orfanato, você vai se condoer daquilo, sendo convertido, você vai amenizar, você vai perceber que sua vida foi abençoada, porque você teve pai e mãe. Se você vai numa favela, aonde as pessoas passam dificuldades, muitas vezes com uma refeição por dia, talvez nem isso, aí você lembra da abundância que está na sua casa, e você fala, eu tenho porque Deus deu. Então as obras boas que nós fazemos, Deus que colocou para a gente, inclusive o respeito à lei divina. São boas obras também, quando você está respeitando as leis de Deus. Nós temos, é claro que depois que você está convertido verdadeiramente, você não perde a salvação, você não volta a ficar morto. Por quê? Porque você conheceu a verdade. A partir do momento que você conheceu a verdade, não tem como desconhecer. Lembra de Matrix? Tem a pílula azul e a pílula vermelha. Depois que você tomou a vermelha, você não tem como voltar. Depois que você conheceu o verdadeiro Deus, você não tem como voltar.
Porque tem muitas pessoas aí na rua. Eu falo na rua, gente, fora daqui, tá? Em casa, no trabalho. Mas tem muitas pessoas que conhecem um Deus falso, um Deus mentiroso. Pregaram para ela e apresentaram para ela um Deus que é idealizado pelo homem e não o Deus verdadeiro. Mas depois que essa pessoa, eu era assim, tá? Eu falo porque eu conhecia um Deus que para mim era maravilhoso e que hoje eu vejo que não tem nada a ver com os atributos de Deus. Mas depois que você conhece a verdade, você muda, você não tem como desconhecer. Contudo, nós ainda sujeitos ao pecado, muitas vezes nós deixamos nos levar pelo pecado. Nós deixamos nos convencer que o pecado é bom. Nós deixamos nos convencer de que o Deus é outro. Nós deixamos nos convencer que esse Deus que nós temos, esse Deus verdadeiro, é um engano. Muitas vezes nós passamos, depois de convertido, a idolatrar outros deuses, a pecar. Mas nós conhecemos a verdade. Como podemos fazer isso? Porque somos fracos. Nós não colocamos o nosso escudo divino, para nos proteger dessa artimanha do mal, do maligno, que vem derrubar a estrutura de nossas casas. Então essa pessoa, por ter conhecido a verdade, ela não morre, mas ela entra em coma. Ela está achando que está viva, mas ela está em coma no hospital. E ela fica lá 1 mês, 1 ano, 10, 20, até que Jesus a traga de volta. E se não trouxer, é porque na verdade ela nunca foi convertida. Mas Jesus tira essa pessoa do coma e ela volta à vida. Contudo, ela deixou um passado. E esse passado que ela deixou, ela não tem como apagar. Ela está perdoada, mas não tem como apagar. Todo o mal, tudo que ela fez, que acabou se propagando em coisas ruins, não tem como ela pessoa, resgatar. É preciso ação divina para poder atender o seu próprio propósito. Então nós temos aqueles que estão mortos, porque não conhece a palavra e vive para o mundo, vive à custa do mundo, vive para os prazeres do mundo. Nós temos aqueles também que estão em coma, que conheceram a verdade, se desviaram, estão achando que agora está correto, mas que está vivendo na ilusão, está lá no hospital em coma, mas Jesus ainda vai resgatar, porque ele, se convertido, ele não se perde, mas a santificação dele está comprometida. Ele está atrasando a sua santificação por erros cometidos. Portanto, é importante essa comunhão, é importante que nós preguemos, é importante que nós evangelizemos as pessoas, levemos as palavras, e não só as palavras, o nosso comportamento, a nossa imagem tem que ser, quem olha para a gente tem que sentir a presença de Deus. Nós ganhamos de graça, temos que dar de graça. Nós temos que ter a paciência que aqueles tiveram comigo, nós temos que ter com os nossos irmãos que estão aí no caminho errado. Portanto, nós vivemos hoje em uma situação muito triste, porque existe uma propaganda
mesmo que subliminar, contra Deus, contra os comportamentos, induzindo a gente aos erros. Por exemplo, você chega numa escola, você vai estudar, o que eles ensinam? O Big Bang. O mundo, o universo, começou porque teve um Big Bang. E isso eles colocam, por exemplo, como uma verdade absoluta. E não é. Existe contestação científica. Não estou falando nem contestação religiosa. Existe contestação científica contra isso. Eles colocam lá na escola a lei da evolução da espécie de Darwin. Mas eles não falam que ela já teve milhares de alterações, porque comprovadamente estava errado aquilo e tiveram que lançar outra teoria. Mas quando eles chegam na escola e apresentam aquilo, nós acreditamos que é a pura verdade. Então, se você chega falando de um Deus que teve a criação em Adão e Eva e que não existe evolução da espécie, o que é que nós somos taxados? De bitolados, de ignorantes, que nós não respeitamos a ciência. E eu estou dando esses dois exemplos, mas são diversos condicionantes da sociedade, costumes da sociedade, que empurra uma verdade do homem e não uma verdade divina. E a verdade divina vai ficando restrita a poucas pessoas e vai diminuindo. E aí o mundo vai tomando conta, e cada vez que a gente vê, piora a situação. Aí são mortos comandando os vivos, porque eles acabam assumindo lideranças, eles acabam estando presentes em lugares que a gente poderia estar levando Jesus Cristo como principal. Por quê? Estão mortos para a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós temos uma missão importante, que é a gente estar falando a verdade, buscando a verdade, comportando conforme Jesus Cristo determinou, para que nós possamos levar a palavra de Deus para todos, mesmo aqueles que não querem escutar, mesmo para aqueles que estão mortos, porque pregamos, deixamos a ação de Deus. Não sou eu nem vocês que vai converter, quem converte é Deus. Mas a nossa obrigação é a boa obra. Nós temos que ir e pregar a palavra. Vamos orar. Senhor meu Deus, queremos neste momento agradecer por tudo que o Senhor nos fez, pela salvação que o Senhor nos deu, por tudo que ainda vai fazer, pelos resgates daqueles irmãos que se desviaram, pelo resgate daqueles que estão mortos espiritualmente, mas que o Senhor vai trazer para o nosso convívio, Senhor, para a nossa comunhão, e que no futuro vai estar sentado à direita de Jesus Cristo, na glória do Senhor. Agradecemos por tudo isso, Senhor, que sejamos compreensivos que a graça que o Senhor nos deu para a nossa salvação é o suficiente para nós sermos felizes, que nós possamos ser felizes em Jesus Cristo, que nós não procuremos felicidades no mundo que nos enganam, nos sufocam e que nos tornam escravos. Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém.